Olá, eu sou a professora Caterina. Esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos. Essa é a nossa aula 20 sobre biomiméticos enzimáticos e a nossa última aula sobre este tema. E nós iremos tratar sobre MOFs. Bom, os MOFs são uma classe de compostos que consiste em íons metálicos ou clusters que são coordenados a ligantes orgânicos formando estruturas 1D, 2D e 3D. Eles fazem um arranjo nanoporoso composto de nodos inorgânicos e ligantes orgânicos. O caso dos MOFs em biomimetismo é um caso particular de catálise heterogênea, em que a gente pode modular e refinar a estrutura desses compostos, que é diferente de uma nanopartícula, né? A nanopartícula a gente não consegue modular muito a sua estrutura, enquanto que os MOFs a gente pode alterar os ligantes ou os metais e conseguir alterar a sua atividade catalítica. Outra característica interessante dos MOFs é que ao longo dos anos a gente pode observar que sempre teve um grande aumento do número de publicações, até mais ou menos 2014, depois deu uma leve queda. Já o crescimento do uso dos MOFs como biomiméticos não tem a mesma característica, ele praticamente se permanece estável, talvez por olhar nessa escala, mas ele não é um crescimento tão exponencial quanto se observa para a síntese e caracterização de MOFs. Então, a gente poderia utilizar esses MOFs para diversas funções, eu trouxe aqui poucos exemplos. E um deles seria um exemplo de atividade do tipo fosfotriesterase. As fosfotriesterases são capazes de hidrolisar compostos que são utilizados como armas químicas. Então, são muito importantes para neutralizar esse tipo de ataque químico, né? Então, as fosfotriesterases têm um seu sítio ativo 2 átomos de níquel, em que há a coordenação de um fosfato a 2 átomos de zinco, a coordenação do fosfato em um átomo de zinco e o hidróxido que está coordenado em ponte a esses átomos de zinco ataca o fosfato e há então a hidrólise desse fosfato, liberando o fosfato inorgânico e a molécula, o fenol, na solução. Bom, então, para quando a gente pensa em miméticos de fosfotriesterase, a gente pensa em compostos contendo zinco ou zircônio, que também tem uma capacidade mimética, né, dos compostos de zinco. E aí, para a gente conseguir ter uma comparação, a gente pode comparar o T-meio de hidrólise do paroxon sem catálise, né, que é entre 40 e 50 minutos a 333 Kelvin. Então, inicialmente foi feito um MOF, que é chamado UiO66, que foi utilizado este ácido carboxílico linear, observando-se então a formação deste tipo de estrutura, com pequenos poros, em torno de 6 angstroms eram os poros, e como os poros eram pequenos, não havia a inserção do paroxon dentro desses poros e a catálise ocorria apenas na superfície. Desta forma, o turnover number desses catalisadores era bem maior do que era o esperado, né? O T-meio para esse tipo de catalisador era de 10 minutos a 333 Kelvin, o que indica já uma grande melhora com relação à reação sem catalisador. Eles verificaram que este ligante aqui não tinha um doador e uma espécie que poderia doar ou receber prótons para auxiliar a catálise, como ocorre durante a reação da fosfotriesterase, que há uma histidina próxima ao centro bimetálico de zinco. Então, eles modificaram este ácido carboxílico com uma amina e observaram a formação deste tipo de estrutura. Então, para este catalisador, eles observaram um T-meio em torno de 1 minuto a 333 Kelvin, que é bem melhor
do que o T-meio para a espécie sem a amina, indicando que de fato há necessidade de ter uma espécie doadora ou receptora de prótons. Um terceiro MOF utilizado foi feito com um ácido tetracarboxílico. Neste caso, eles observaram a formação de largos poros, em torno de 31 angstroms. Então, a catálise também conseguia ocorrer dentro dos poros, e o T-meio deste catalisador era em torno de 1,5 minutos a 333 Kelvin. E por último, eu gostaria de mostrar para vocês este outro MOF que tinha a capacidade de 3 pontos de coordenação com o zircônio, então formavam poros em torno de 18 angstroms, e o T-meio é o T-meio mais rápido observado para o paroxon até o momento, com MOFs de 0,5 minutos a 333 Kelvin. Outro exemplo que é muito interessante para a gente utilizar um MOF como um biomimético seria mimetizar a anidrase carbônica. A anidrase carbônica é uma enzima de zinco coordenado a 3 histidinas e uma água. Essa água ela acaba tendo seu pK bastante diminuído quando está coordenada ao zinco e se forma um hidróxido. Então, esse hidróxido é responsável pelo ataque ao CO2 e a hidratação do CO2 em água. Né? Para fazer um mimético desses compostos, foi feito então um MOF com triazóis que poderiam conter hidróxido ou água nos seus nodos. E eles foram testar esse biomimético como uma atividade de anidrase carbônica. Né? O que eles observaram para esses testes, eles utilizaram água marcada com oxigênio 18 e foram verificar a formação da espécie CO2 contendo oxigênio 18, devido à existência deste equilíbrio entre água, CO2 e ácido carbônico, e o ácido carbônico voltando de novo para água e CO2, então ele poderia formar a espécie de CO2 contendo oxigênio 18. Né? E a espécie com hidróxido de zinco, né, pode atacar o CO2, formando então o nosso ácido carbônico. O que eles observaram é que o controle da reação tinha uma velocidade relativa para a formação desse CO2 com os dois isótopos. Entretanto, quando eles tinham um complexo com cloreto ao invés de hidróxido, eles observaram uma melhora nessa velocidade de reação para a formação do CO2 com os dois isótopos, e na presença do hidróxido, essa velocidade de reação era maior, o que mostrava que, de fato, esse complexo conseguia fazer a atividade de anidrase carbônica. Outro fator interessante seria a utilização de miméticos de hidrogenase. Nós já vimos alguns exemplos de hidrogenase aqui neste curso, em que a hidrogenase é capaz de formar hidrogênio, que seria uma fonte limpa de energia, né? Então, a hidrogenase, ela tem em seu sítio ativo átomos de ferro coordenados a enxofre, e pode, então, ela ativa o H+, com a presença de um elétron, então ela acaba fazendo a ativação de dois H+, formando hidrogênio. Então, seria bastante interessante conseguir fazer a energia limpa a partir apenas de prótons. Um mimético de hidrogenase que foi obtido na literatura continha porfirinas e uma estrutura de alumínio que coordenava essas porfirinas de uma maneira formando essa estrutura, como demonstrado para vocês. Este material foi utilizado sem metalar as porfirinas e metalando as porfirinas com zinco. Então, eles avaliaram a diferença entre essas porfirinas
metaladas e não metaladas na estrutura do MOF, para uma ação de hidrogenase, transformando o hidrogênio, o H2O, na água, né, em hidrogênio gasoso. Então, eles fizeram primeiramente o teste avaliando o EDTA como doador de elétrons e o metilviologênio como receptor de elétrons, para dar esses elétrons para uma platina coloidal, e essa platina coloidal então fazia essa transformação do H+ em hidrogênio. A parte catalítica, nesse caso aqui, era fotocatalítica. Como nós podemos ver, através da luz era possível fazer essa transferência de elétrons. Neste caso, no caminho A, como mostrado, eles obtiveram rendimentos muito baixos, em torno de 0,01%. Então, eles acreditavam que era devido a uma difícil difusão do metilviologênio nas estruturas, nessas intercalações entre as porfirinas. Então, eles resolveram utilizar o caminho B diretamente, sem o metilviologênio, em que o EDTA doava elétrons para o MOF e o MOF doava elétrons para a platina coloidal, e essa platina então era responsável pela redução do hidrogênio. Esse outro método foi bem mais vantajoso. Então, aqui para mostrar para vocês, eles fizeram espectroscopia UV-Vis, estado sólido. Então, o 1 é o material sem o zinco, sem a metalação das porfirinas, e o 2 é o material com o zinco, e se observa algumas mudanças espectrais, indicando que o zinco de fato foi intercalado, está dentro da porfirina. E em B a gente tem uma fluorescência desse material, também no estado sólido. Então, em 1 sem o zinco, em 2 com o zinco, também indicando que o zinco estava na estrutura. Em C, nós temos a representação da estrutura, então nós temos a porfirina, que tinha modificações com ácidos carboxílicos, e aqui nós temos estruturas com alumínio, coordenados a esses ácidos carboxílicos, e na porfirina nós temos o zinco. E em D, nós finalmente temos o rendimento de formação de hidrogênio a partir do método B, então sem utilizar o metilviologênio, em comparação aos materiais 1 e 2. E se observa que o material 2 ele tem uma velocidade linear de formação, enquanto o material 1 ele vai linear até um tempo e depois ele muda a velocidade da sua reação. Eles não explicaram essa diferença, mas mostra que talvez o material 1 tenha algum fator que influencie esta alteração na velocidade de formação de hidrogênio. Um outro material que nós já vimos aqui nessa aula é utilizando este tipo de MOF, que nós vimos para outra reação. Este MOF utiliza zircônio e este ácido carboxílico linear. Então, a este MOF foi incorporado um complexo que tem característica de ser mimético da hidrogenase. Então, eles incorporam este complexo no MOF e fazem testes catalíticos com este material. Nesse sistema também era uma redução fotocatalítica, então nesse caso eles utilizaram Rubip para reciclar os elétrons do sistema, o ascorbato era o reagente de sacrifício, e nós temos então o complexo, o MOF, que fazia a redução do H+ para hidrogênio. Então, aqui nós temos uma comparação das atividades desses materiais testados. Como controle, eles têm o material sem o complexo de ferro,
Então aqui nós temos uma baixa concentração de hidrogênio sendo formada, que é parecida com o branco, né, o background. Então realmente o composto sem o ferro não é capaz de fazer essa reação. O complexo sozinho, sem a estrutura do MOF, que está em vermelho, consegue fazer hidrogênio, como é esperado ter, já que ele é um mimético de hidrogenase. Só que quando ele está associado ao MOF, que nós temos a linha azul, a sua capacidade de fazer hidrogênio, de mimetizar a hidrogenase, é aumentada consideravelmente. Então, neste caso, eles conseguiram melhorar a atividade catalítica de um mimético que já existia. Então, aqui nós temos uma possibilidade de aumento de catálise mimética através da incorporação do complexo em uma estrutura de um MOF. Então, eu gostaria de concluir esse curso mostrando para vocês que nós vimos os principais conceitos que estão por trás da química dos biomiméticos. Então, o primeiro deles é a química supramolecular, em que nós temos a interação entre as moléculas, que são muito importantes para que a gente tenha o nosso material ou o nosso biomimético molecular agindo da maneira como a gente quer. Nós também vimos que a nanotecnologia é outra ferramenta muito importante para o desenho de materiais biomiméticos e também de compostos moleculares biomiméticos, que a gente pode utilizar nanopartículas ou compostos complexos associados a nanopartículas para conseguir fazer uma catálise mimética como desejado. Nós também vimos que o uso da soft chemistry, ou seja, de condições brandas de reação, auxiliam também que a gente consiga materiais metaestáveis, ao invés de a gente ter os materiais termodinâmicos específicos. E nós também vimos que esses sistemas fora do equilíbrio, eles mimetizam o dinamismo que a vida tem. Então a gente às vezes consegue fazer sistemas miméticos dando energia como luz ou um combustível para a nossa reação, para que a gente consiga jogar esse sistema fora do equilíbrio e formar estruturas metaestáveis. E tudo isso serve para que a gente consiga fazer biomimetismo e fazer o desenvolvimento do ser humano mais sustentável na nossa vida, pois a gente utiliza conceitos que já estão na natureza para que os humanos possam se desenvolver plenamente. Espero que vocês tenham gostado deste curso e até mais!